Ciro mentiu mais uma vez. Brasil é um dos que menos investe em educação. Diz o ditado que mentira tem perna curta. É verdade. O papo do presidente Jair Bolsonaro, PSL, de que o Brasil gasta mais em educação em relação ao PIB que a média de países desenvolvidos não resistiu 24 horas. Brasil gasta mais em educação em relação ao PIB que a média de países desenvolvidos. Em 2003 o MEC gastava cerca de 30 bilhões de reais em educação e em 2016, gastando 4 vezes mais, chegando a cerca de 130 bilhões de reais, ocupa as últimas posições no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, tweetou na manhã desta segunda-feira, 4, Bolsonaro. O site Brasil de Fato levantou que o país investe mais do que outras nações em desenvolvimento, ainda que se deva levar em conta que o Brasil tenha passado por períodos de contração do Produto Interno Bruto no período entre 2015 e 2016. Argentina, Chile, Colômbia e México investem, respectivamente, 4,9%, 4%, 4,2% e 4,6% de seus orçamentos anuais em educação. O Brasil emprega cerca de 5%. Quando se leva em conta, entretanto, o número de alunos, ou seja, a quantidade de investimento para cada estudante, o cenário brasileiro é um dos piores, estando abaixo das nações citadas. O Brasil, que tem mais de 40 milhões de matriculados na educação básica, investe 5,6 mil dólares anuais para cada aluno, levando-se em conta o salário de docentes, material escolar e infraestrutura, políticas de formação de novos professores e medidas para se diminuir o número de educandos por sala de aula, de acordo com estudos da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. Em comparação, a média da OCDE é de 9,7 mil dólares. Portugal investe 7,5 mil e os Estados Unidos quase o triplo do Brasil, 15 mil dólares. No estudo da OCDE, apenas 6 países ficam atrás do Brasil nesse indicador. A última posição é da Indonésia, que aplica 1,6 mil dólares em cada aluno. Também não é uma verdade absoluta de que o desempenho do Brasil no PISA não tenha melhorado nos últimos anos. O programa de avaliação, criado pela OCDE, apontou o país em último lugar na pesquisa de 2003. 10 anos depois, entre 65 países, ficamos em 55 em leitura, 58 em matemática e 59 em ciências. A própria OCDE reconhece os avanços, ainda que ligeiros, dado que as políticas públicas estavam focadas na expansão e universalização do acesso a escolas e universidades. Na contramão, desde o golpe que destituiu Dilma Rousseff da presidência da República, uma série de medidas que contribuem com a precarização do ensino público estão sendo tomadas nos últimos anos. A emenda constitucional do teto de gastos, por exemplo, aprovada em dezembro de 2016, congela o aumento de investimentos públicos por 2 décadas. Com o aumento da demanda por serviços públicos, como educação, a medida gerará deficiências na cobertura orçamentária dessas áreas. A equipe econômica do presidente, entretanto, rejeita abandonar a política de limitações. A alternativa que vem elaborando, por outro lado, é justamente a de retirar da Constituição um patamar mínimo de investimentos na educação em relação ao PIB. Em novembro de 2016, Michel Temer sancionou a Lei 13.365/2016, que revoga a obrigatoriedade da participação da Petrobras na exploração do petróleo da camada pré-sal. A medida impacta diretamente os recursos da estatal que têm que ser destinados para a educação e saúde. Um ministro trapalhão. O ministro da Educação do governo Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodrigues, já acumula diversas críticas quando resolve expressar sua forma de pensar. Em apenas 2 meses no cargo, Vélez Rodrigues já tomou medidas, declarações e recuos de grande repercussão. A última delas foi o pedido para que escolas filmassem alunos cantando o hino nacional nos primeiros dias do ano letivo. A orientação causou duras críticas entre entidades de educação país afora, e o ministro acabou reconhecendo o equívoco. Já numa entrevista ao jornal Valor Econômico em 28 de janeiro, Vélez Rodrigues afirmou que a ideia de universidade para todos não existe.
De acordo com o ministro, instituições de ensino nesse nível devem ficar restritas para uma elite intelectual, que não seria exatamente o mesmo de uma elite econômica. Outra medida polêmica ocorreu logo no início do mandato, em 2 de janeiro, quando o MEC alterou o Programa Nacional do Livro Didático. O novo projeto retirava a restrição à presença de publicidade nas obras didáticas. O combate à violência contra a mulher e a promoção da cultura quilombola também não estariam mais no documento.